Nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes o que é DY, ou se não o Dividend Yield, que é tudo a mesma coisa, e como isso pode te ajudar, como esse indicador influencia na sua escolha dos seus fundos imobiliários. Fala pessoal, Pedro aqui. E antes da gente começar o vídeo, como sempre, deixa seu like aqui já, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Então vamos lá, bem direto ao ponto aqui, pessoal. O que é o DY, dos fundos imobiliários, ou Dividend Yield? Eu sei que a galera aí do mercado tenta complicar as coisas, mas é muito simples, Eles só colocam um nome diferente aí, parece que é para ficar difícil mesmo, mas vamos entender o que é esse indicador. O Dividend Yield nada mais é do que um indicador, pessoal, dos fundos imobiliários e de qualquer investimento que tenha um pagamento ali mensal, que fala pra gente o seguinte, quanto que eu vou ganhar mensalmente se eu colocar meu dinheiro naquele investimento, naquela determinada coisa ali que eu quiser. E ele vem geralmente, como uma porcentagem, porque se você dividir o quanto você tem ali, que você ganha mensalmente pelo valor investido e multiplicar por 100, você vai ter uma porcentagem. Fica calmo que eu vou te mostrar esses detalhes ainda, e também você não precisa ser o rei da matemática aí para entender, não. E aí, pessoal, esse indicador ele é bem mais comum, como eu já falei, nesses investimentos que pagam mensalmente, e mais ainda na renda variável. Por exemplo, no rendimento que é pago lá pelos fundos imobiliários, também nos dividendos que é pago pelas ações também. Então vamos lá que eu vou te dar dois exemplos agora, R$1 para você entender como que isso funciona na realidade mesmo, para depois a gente levar para os fundos imobiliários ou também para ações, caso você queira. Então vamos para um exemplo físico aqui, pessoal. Se uma pessoa quisesse entender qual que é o dividend yield dela que ela ganha num apartamento que ela tem aqui de 300 mil e que ela ganha 1.200 lá de aluguel por mês, Aqui eu estou colocando um exemplo fictício aqui, vai depender muito da cidade, de qual é esse aluguel. Então, pessoal, qual conta que a gente iria fazer aqui para entender quanto que é esses 1.200 em cima dos 300 mil, A gente ia fazer 1.200 dividido por 300 mil, que a gente ia entender qual a porcentagem disso aqui, dos 1.200 sobre o 3.000. E depois, o valor que der aqui, a gente multiplica por 100, só para entender qual que é a porcentagem aqui. Fazendo a conta aqui dos 1.200 dividido por 300 mil, daria 0,04. Multiplicando por 100, para a gente achar a porcentagem, então daria 0,4%. 0,4%. Então quer dizer aqui que todos os meses você recebe 0,4% em cima desse capital aqui que você investiu, Beleza, eu acho que deu para você entender aqui como que funciona se a gente estivesse falando de um imóvel físico, mas agora para passar para os fundos imobiliários ou para as ações, é a mesma coisa. Porém, aqui a gente não tem um valor tão alto assim, porque nos fundos imobiliários a gente tem cotas, E cada cota é um valor um pouco bem mais baixo do que esse aqui, e nas ações também a gente sempre vai ter uma ação com preço mais baixo. Mas a ideia é a mesma. Você vai entender, vai pegar o valor de quanto você recebe mensalmente, por exemplo, naquela cota, naquela ação, e dividir pelo tanto que você investiu. Para fazer isso, eu estou aqui no site Funds Explorer, eu vou fazer com um fundo imobiliário aqui de exemplo, só para a gente fazer realmente aqui para você entender. Então, aqui a gente já tem calculado, mas como que a gente faz isso? A gente pega o último rendimento que foi pago, dividido aqui pela cota, No exemplo aqui, como se a gente tivesse só uma cota do fundo imobiliário. Então tá aqui, pessoal, a gente ganha 64 centavos por cota e nesse momento aqui a cota do fundo imobiliário é 95,52. Então, o dividend yield desse fundo imobiliário aqui vai ser 0,67%, Tá um pouquinho diferente lá do site, lá já tem até calculado, mas é porque provavelmente eles não atualizaram aqui com a cotação do momento. Então, nesse exemplo aqui, a gente até viu que o fundo imobiliário ele rende até mais do que um imóvel físico aqui, se essa for a realidade aí da sua cidade, Depende muito da localização. E pessoal, se você quer entender mais sobre fundos imobiliários, como selecionar os melhores fundos, como ter sucesso aí nesse mercado, eu vou deixar um material aqui embaixo do vídeo aqui para você se aprofundar também. Então, quando a gente acabar o vídeo, vai lá para você ver. Então, olha só, pessoal, aqui a gente não está com o valor atualizado, mas deu 0,67 aqui, é bem próximo, provavelmente o site ainda não atualizou aqui com essa cotação do dia. Se a gente
volta aqui no site, a gente consegue até ver outras informações, né? Eu calculei aquele dividendo lá, aquele dividend yield lá de um mês, mas a gente tem aqui, ó, de 3 meses acumulado, de 6, de 12 meses até. E por aí vai, né? Tem vários dividend yields aqui calculados aqui para tempos maiores. E aí, pessoal, como um bônus aqui do vídeo, né, eu quero te falar sobre os dividend yields dos fundos imobiliários que eu acho aceitável, né? Então, eu não quero um fundo imobiliário aqui que pague no mínimo aqui, né, abaixo, eu estou falando abaixo aqui, de 0,4%. Por quê, pessoal? Como os fundos imobiliários são renda variável e tem um risco a mais, eu preciso ganhar pelo menos acima da renda fixa, né? Nesse momento agora, a renda fixa está pagando muito alto porque a Selic está muito alta, mas considerando aí uma taxa Selic média. Mas esse aqui é um valor que eu considero ainda justo de aluguéis. É claro que quanto mais melhor, né? Eu também não quero aqui muito próximo de 0,4%. E também, no máximo aqui, 1%, né? Porque quando um fundo imobiliário pode até pagar mais, mas pode ser que tenha alguma coisa diferente naquele fundo imobiliário, porque quando a esmola é demais também o santo desconfia. Então a gente tem que analisar exatamente por que aquele fundo imobiliário está pagando tanto aluguel, né? Mas até nesse limite aí, eu já considero um aluguel, um dividend yield bem legal daquele fundo imobiliário. E outro ponto importante aqui é que você não pode escolher o fundo imobiliário só pelo dividend yield, né? Só pelo tanto que ele paga ali. Pode ser que esse seja um fundo imobiliário que paga dividendos não tão constantemente, né, que é o motivo aqui dos fundos imobiliários, que é entregar renda para a gente. Então você não quer um fundo imobiliário que paga uma bolada uma época e que nos outros meses não paga nada, né? Então a gente tem que olhar tanto o valor quanto a saúde do fundo imobiliário e quanto ele paga mensalmente, se ele tem uma constância. Então dentro desse limite aqui, para mim, ainda é aceitável, né? Claro que quanto mais melhor, mas a gente tem esse limite aqui por volta aqui de 0,6, 0,7%, igual eu calculei aqui agora, para mim é o valor ideal. Beleza, pessoal? Nesse vídeo é isso, então se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e tchau!